Rafael Veloso, me conta, começa com a experiência do Orkut, fala, inclusive, como começamos, aquela curiosidade bem interessante, sua pessoal. O que você traz para a gente hoje aí, suas impressões? Fala aí. Vamos começar vamos falar sobre o after, então, né? Os eventos satélites que teve do Trends News nesse evento Renovation Week. O Orkut, eu imaginava, assim, a gente sempre tem aquele pré-julgamento, né? Que é um cara mais executivo, mais sério e tudo, né? Cara, parece que ele é nosso amigo mesmo, né? A percepção, ele é um cara muito welcome, um cara muito aberto, assim, eu me senti muito bem com ele, apesar de falar inglês, tudo, não ser brasileiro, nasceu na Turquia, foi para a Alemanha, enfim... Ele contou isso lá também no podcast, mas é um cara muito do dia a dia. Parece que a gente encontrou na praia ali, foi se falando, foi conversando. Ele é muito legal, né? E o pessoal também da equipe dele também lá, que tava, esqueci o nome da pessoa que estava com ele, que é da equipe dele. Você lembra, Grau? Camila, desculpa, Camila, se estiver assistindo aí. Também muita gente boa, brasileira, super assim. Eu me sentia muito bem, né? Já achei assim, vamos com calma tudo, mas depois ali que a gente conversou antes de fazer o podcast, é um cara dia a dia. Uma coisa que eu comentei com ele, acabou que eu não consegui comentar lá no podcast, até porque ele ele sem querer comentou, né? Mas eu assisti uma pesquisa falando sobre nesse estudo tentaram identificar coincidências entre os businessmen, as pessoas de sucesso do Vale do Silício. Tentaram pesquisar sobre pai, mãe, se o pai morreu, se a mãe morreu, se o pai era presente, se não era, se era rico, se era pobre, se construiu, se era fazendeiro, se não era, se era militar, se não era, um monte de coisa. Se tinha similaridade com indiano, se não tem, com japonês, se não tem, várias coisas, se é asiático, se não é, e não encontraram nada. Só encontraram uma coisa. E aí eu comentei com ele sobre esse estudo, sobre essa pesquisa, e perguntei se ele se importaria de comentar. A única similaridade era que essas pessoas de sucesso estudaram por diversas escolas na infância. E o estudo mostrou que, desde pequeno, essa habilidade foi forjada de criar novos amigos, identificar o ambiente. Porque quando você chega num ambiente novo, geralmente pode ter um bullying, alguma coisa assim, né? O pessoal que é mais popular não quer perder ali o território, enfim. E essas pessoas aprendem desde criança, né? Tem uma habilidade, uma maior exposição ao tempo em conhecer de ambientes diferentes. E ele parou para pensar, ele olhou para minha cara assim, caraca, interessante, peraí. Aí ele falou, nasci na Turquia, fui para a Alemanha, depois fui para os Estados Unidos, aí ele falou, cara, acho que eu estudei em mais 5 escolas e depois de mais 3 faculdades, pelo menos, que ele fez faculdade, mestrado e PhD. Eu falei, cara, então você estudou em 8 lugares diferentes, antes de começar a vida profissional. Ele falou, sim. Eu falei, cara, então faz total sucesso, que ele pode ser o melhor do mundo em programação, não tenho dúvida da competência técnica dele de fazer toda essa parte de software e programação, tanto é que ele bolou essa ideia, ele trabalhava no Google e tudo. Mas não adianta você saber muito e não ter esse soft skill de conexão, de network, de observar o ambiente, de realmente ter interesse, né? Para você ter um bom network, você tem que ter interesse pela pessoa. E por ele ter mudado muito, ele naturalmente ele foi obrigado, e para ele ficou normal ter interesse pelas pessoas devido a essas mudanças, né? Então, eu falei, cara, então mais um check aí, essa pesquisa tá valendo, achei esse estudo muito interessante. Sobre o Renovation Week, eu vi, apesar de ter 2.000 palestrantes, eu vi ali que teve pouca questão falando sobre cripto, e me chamou a atenção. Porque a Binance, que é a maior corretora do mundo, tem quase 200 milhões aí de clientes, né? Seria mais ou menos a população do Brasil ali, em cliente do global. E isso me alerta porque o mundo cripto não se trata de corretora, se trata de você ter autocustódia, né? Então, observância, não tem nada contra a Binance e nada em nenhuma corretora, mas corretora ali, no máximo, seria para trade, para você ver algum conteúdo e estudem sobre autocustódia, né? Esse é o mindset aí da Web3 e do mundo cripto, tá? Mas pode ser talvez o carro de entrada ali da Binance ou para você estar fazendo uma negociação rápida, mas sempre joguem para as suas carteiras. E outra foi um painel sobre se é possível viver de trade. Gente, pode até ser possível, mas é muito difícil, tá? O cara que consegue viver só de trade é como se fosse o Circo du Soleil. Você, com um curso de circo, você não vai fazer o que eles fazem. Então, tudo é tempo. Geralmente, o pessoal que vive de trade, ele não vive só de trade, ele tem investimento. Ele aloca como risco ali, a banca de risco, 10% do que ele tem. E aí, cada entrada, ele vai arriscar talvez 0,5%. E o cara já tem muito tempo, né? Como qualquer boa profissão, médico, engenheiro, para você passar a ganhar bem, ter muita responsabilidade, você demanda muito tempo. Então, observância aí aos entusiastas do mercado.
sim, invisto em educação, estudo, mas é sempre a longo prazo. Inclusive o trade, para você começar a ganhar alguma coisa, é a longo prazo. Com o curso você não vai conseguir. Renato, devolvo para você aí. Não, ô Veloso, você não falou aquele seu detalhezinho. Onde você conheceu sua esposa? Pô, não é melhor deixar lá pro... Vamos fazer o spoiler? Eu acho que pode fazer o spoiler. Tá bom. Onde você conheceu sua esposa, Veloso? Eu conheci minha esposa por causa do Orkut. Não por causa do Orkut, mas da rede social. E aí eu falei, cara, você deve ter ouvido isso de milhões de pessoas. Né? O que foi? Aí eu falei, cara, eu conheci minha esposa. Nossa, que legal, tal, não sei o quê. Ficou super feliz. Vamos bater uma foto aqui. Tal. Pô, muito legal mesmo. Realmente, por acaso, eu conheci minha esposa via Orkut, via aquelas comunidades lá. E durante lá o podcast, ele comentou, inclusive nessa carta, né, que tá lá no site, ele falou um pouco sobre o propósito do Orkut, o que ele quer. Ele comentou também sobre o que tem as redes sociais, questão de manipulação, essa vida aí meio que de mentira, e não era o propósito dele com a rede social. O podcast está muito interessante, a gente fez bastante pergunta ali, de curiosidade ali de bastidores, para entender como que é essa história, como que surgiu ali os primórdios das redes sociais e o que se tornou, né? Sensacional. É realmente o conceito dele de rede social, ele reforçou muito que foi deturpado, né? Ele sempre quis preservar os relacionamentos, as comunidades, é isso que ele tem de mindset, e que agora são os algoritmos e dinheiro, 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 e foi tudo muito deturpado, algoritmos viciantes. Ele tem falado muito sobre saúde mental, né? Porque por tudo que está acontecendo na nova geração, essa dependência. Quem sabe aí ele vai voltar com uma nova versão do Orkut, resgatando bons princípios das redes sociais. Sim. Fala. Eu lembro também que o Felipe perguntou para ele sobre alguma dica, alguma questão que ele falou sobre... Não conta tudo, gente. Não conta tudo. Vou montar... Não, vou contar só assim que eu achei muito legal sobre a equipe, né? O que ele identifica como fator de sucesso, e realmente eu concordo. E eu acho que ele é assim, e inclusive a equipe dele, a Camila que estava lá também assim, né? A questão de você realmente gostar do que você está fazendo, de ter esse perfil do ganha-ganha, né? Todo mundo tem que estar ganhando. Não adianta você ter um cliente ou ter uma relação, até mesmo com o seu funcionário, onde só você que ganha, só vem tudo para um lado. Lógico, sempre um ganha um pouquinho mais do que o outro, mas essa questão daí, e eu acho que é fundamental para que você gere bons negócios, se conecte às pessoas, e ele comentou isso lá, lógico, de uma forma mais abrangente, mais detalhada, mas é nítido isso. Quando você conversa com ele no backstage, ali no dia a dia, como eu falei, ele conversou nem 30, 40 minutos fora, né, do podcast. Parece que a gente é muito amigo, né? Todo mundo ali, acho que se sentiu muito amigo, muito próximo dele. Ele se conecta muito rápido com as pessoas.